Graças a Deus por isso. Eu tenho aqui, antes de participar da nossa mensagem, mas já um pouco dentro da mensagem, um texto que saiu numa das revistas Ultimato, e eu quero compartilhar com os irmãos. E antes do texto bíblico é Colossenses, no capítulo 2, do 6 ao 10. Amém? Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? O Senhor é o cabeça. E nesse edital nos diz o seguinte: a igreja, em todos os tempos, sofre tanto com os ensinos falsos de dentro da comunidade, quanto com influências de pensamentos e da cultura secular contemporâneos. Paulo focou no cerne da fé. Nós também não podemos perder de vista a verdade central da fé cristã, que é a singularidade, superioridade e suficiência de Jesus. As vãs filosofias, em última instância, se fundamentam não em Cristo, mas nas tradições humanas. Para evitá-las e combatê-las, então é preciso nos firmar na convicção da centralidade de Cristo. Paulo expressa a superioridade de Cristo, declarando como Jesus é a imagem ou a manifestação do Deus invisível. Por ele, todas as coisas foram criadas, não só as terrenas, mas também as invisíveis, as forças e os poderes. Jesus não é uma opção ou preferência religiosa, muito menos um sistema religioso. Jesus é também a cabeça do corpo, que é a igreja. Cada vez que nos dividimos por minúcias ou elementos não essenciais da fé, estamos tirando de Jesus o seu lugar e colocando aquela doutrina particular acima dele. Da mesma forma, sempre que nos separamos por desavenças entre líderes ou seguimos essa ou aquela igreja por causa de seu líder, estamos fazendo de Jesus um mero figurante da obra da salvação. Sempre que somos instados a permanecer sob uma suposta cobertura espiritual de algum líder de autoproclamada espiritualidade superior, deixamos de crer na suficiência de Jesus. Toda vez que colocamos alguém, algum ensinamento, alguma instituição, alguma ideologia ou algum sistema de fé acima de Jesus Cristo, sucumbimos aos princípios elementares deste mundo e traímos a Jesus. Nunca admitiremos, mas em essência estamos dizendo que Jesus não é suficiente. E é em Jesus que nós e toda a criação somos reconciliados com Deus. Amém? Somente nele. E é na reafirmação dessa verdade que resistimos às vãs filosofias, não só de uma sociedade secularizada e sem Deus, como também de uma igreja que muitas vezes coloca outros ensinamentos acima de Jesus. É por isso que precisamos ser lembrados da singularidade, superioridade e suficiência de Cristo. Amém?
O Senhor, né, nesses 3 aspectos aqui, Paulo sempre coloca, né, que Cristo, ele é singular, não tem como, não tem outro, não tem comparação, não existe outro Deus, não existe outro Senhor, amém? E falando da superioridade de Cristo, ele é Deus, ele é Cristo e ele é Espírito Santo, 3 em 1, poderoso, amém? Superioridade de Cristo e a suficiência de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Sempre nós pensamos que nós estamos tão aquém, que nós não podemos fazer isso ou aquilo, né? A irmã Érica até pontuou aqui que nós devemos sempre fazer para o Senhor. E nós pensamos que estamos aquém, mas devemos lembrar que em Cristo nós somos suficientes. Amém? A suficiência não está em nós. Nós jamais seremos perfeitos ou suficientes, mas Ele é. Amém? Então não vamos esquecer jamais disso. E lembrando, né, desses aspectos de Cristo, que a igreja precisa permanecer firme, e ele coloca, né, que nós devemos estar sempre lembrando e não nos deixar levar pelas coisas do mundo, não nos deixar contaminar. Então a proposta de hoje é que nós possamos prosseguir mediante a tudo que já ouvimos, mediante a tudo que temos aprendido. Nós precisamos prosseguir. Às vezes nós não estamos ainda num degrau, num patamar que nós gostaríamos de estar, mas sabemos que poderemos estar melhor. Já tivemos melhores, amém? Alguns de nós já esteve aí em algum momento da sua vida melhor do que está hoje, mas pode melhorar daqui para frente, amém, queridos? Podemos melhorar. E o Senhor espera realmente que nós melhoremos. E muitas vezes nós ainda não conseguimos experimentar aquilo que Deus tem determinado quando Ele nos chamou. Nós, às vezes, não experimentamos os milagres, o poder, a manifestação de Deus, porque estamos ainda tão rasos na nossa intimidade, naquilo que Deus deseja de nós. Ser cristão não é uma vida em meio período. Há irmãos aí que trabalham em meio período, não é isso? Há irmãos aí, alguns trabalham meio expediente, não é isso? Então, ser cristão não entra nessa área. Não tem como ser cristão em meio período, né? Até meio-dia, ou de meio-dia até 6 horas, né? E fazer essa divisão. Não tem como fazermos essa divisão. Ser cristão é tempo integral. Dá uma lembrada para o teu irmão que está ao teu lado. É tempo integral. Amém? Integral, por inteiro, completo. É necessário. E requer, Deus, Ele requer o melhor de nós. Deus, Ele é exigente. Deus, Ele deseja o melhor. Hoje mesmo na classe, não sei se foi na classe, né, falando sobre sacrifício, não sei se foi na classe, me ajudem a lembrar, alguém que falou sobre sacrifício. Então, ofereciam-se animais que já estavam ali para ser oferecidos, ou animais que estavam doentes, enfermos, defeituosos ou manchados, enquanto a Bíblia, o desejo de Deus, quando Ele conclama e quando Ele chama a ofertar, a oferecer sacrifício, é que fosse perfeito, o animal perfeito, sem mancha, sem doença. E não devia ter mancha nem sequer no corpo, né? Um animal malhado, não, tinha que ser perfeito. Deus, então, Ele é seletista, amados. Muitas vezes nós queremos usar, né, da nossa vontade de agregar, vontade de fazer chegar, e a gente diz, não tem importância, pode ser assim mesmo, vem como estás. O venha como estás, o Senhor diz, amém? Ele diz, vinde, vinde, vinde como estás. Mas Ele não deseja que nós permaneçamos como estamos, como nós chegamos. Exige uma transformação, transformação de mente, transformação de caráter, transformação de vida. Sermos reconciliados, sermos restaurados. Amém?
Então Deus, Ele é seletista, Ele deseja o melhor. Então não tem como nós separarmos a nossa vida. Não tem como escolhermos servir ao Senhor somente aqui o domingo de manhã ou o domingo à noite. Aqui eu sou santarrão. Né? E quando nós saímos daqui, a gente vive assim uma vida mais ou menos, né? Mas o Senhor vê tudo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e a gente vai levando. Mas o Senhor deseja sim que nós vivamos uma vida de excelência. E ir além, queridos, custa, mas também faz a diferença. Se nós lembrarmos daquele poema, não sei se é um poema, sobre as pegadas na areia, né? Como foi produzida a pegada na areia? Ou qualquer pegada na areia? Como se produz pegadas na areia? Alguém pode me dizer como se produz? A sua pegada na areia, como se produz? Caminhando. Não é você sentado, né, debaixo do guarda-sol, na cadeira, ou deitado, pegando sol. Não é dessa forma que as pegadas na areia vão ficar marcadas. Não é dessa forma. Então é caminhando, é saindo do lugar, é saindo da rotina, é saindo do lugar onde nós estamos. E a primeira coisa, então, para fazermos essa diferença, para irmos além, é ter essa consciência de entender que nós precisamos progredir, que nós precisamos crescer. E é uma barreira a ser vencida. Muitas vezes nós achamos que fazer a diferença é orar para que a guerra, né, que está acontecendo seja parada, seja sanada, para que a paz exista, ou que se levantem homens, né, de bem em toda a nação, ou que aqui no meio da igreja aconteçam sinais, prodígios de maravilhas. Isso é bom, amém? É bom que aconteça, porque a fé é avivada. Quando acontece o milagre, né, o nosso coração reage, aí nós pensamos, Deus é o mesmo, Ele faz, né, aquece o nosso coração. Mas o milagre só acontecerá, os prodígios só acontecerão quando eu clamar, quando eu buscar, quando eu, né, vencer as barreiras. Eu não posso simplesmente desejar que essa diferença seja feita somente na vida do outro. Precisa começar em mim. E essas barreiras, né, precisam ser quebradas. Deus deseja nos elevar um nível. E esse nível começa quebrando em nós, né, as nossas barreiras interiores. Tratando, né, que nós possamos tratar dos nossos traumas, curando o nosso interior. Então começa dentro de nós mesmos. Para que esse nível seja elevado, começa esse tratamento dentro de nós. Quando eu começo a aprender a viver e a solucionar os conflitos dentro de mim ou na família, quando eu vou aprendendo, né, a solucionar problemas, quando eu estou aprendendo a viver com desespero, quando eu aprendo a viver com os meus temores, quando eu começo a vencer as coisas no meu interior. Deus está tratando de cada um de nós, amém? A Milena falou aqui de coisas, de bagagem, né, que a Tamires já tem, e não precisa levar para a vida toda, né? Nós tivemos um retiro há um tempo atrás aí de mulheres, aliviando as bagagens, seja ela bagagens de que área for, bagagem de traumas, né, bagagens de coisas, né, de problemas da vida dos outros, que muitas vezes nós recebemos a carga dos outros e a gente leva o problema dos outros, a gente não vai solucionar, mas a gente continua levando e pensando, o problema de fulano, o problema de ciclano, nós não vamos conseguir resolver. Levar as cargas, mas vamos levar aos pés do Senhor. Amém? Precisamos fazer a diferença. Deus quer que nós sejamos ensinados, guiados por sua palavra. E fazer a diferença, uma das coisas que fazer a diferença é levar o evangelho, é sermos testemunhas. E levar o evangelho, sermos testemunhas, não precisa de nível elevado. Leigos, né? Há um salmo que diz, homens e donzelas, moços e crianças, Deus chama todos os povos, todas as nações, todas as idades.
Então, não tem como nós, os leigos, as pessoas, né, não tem o inativo aí, não tem as pessoas que são inativas, que estão na aposentadoria. Deus chama todos. Aposentou do trabalho, mas não da vida cristã. Como eu disse, não podemos ser cristão de meio período. É tempo integral. Nessa guerra que nós estamos vendo, no noticiário diz, né, estávamos até ali à porta hoje pela manhã, comentando que homens de uma certa idade não poderiam sair do país. Eles tinham sido convocados à guerra, não é isso? Eles estavam proibidos de sair. Eles queriam ir para a guerra? Era desejo deles? Eles estavam preparados para a guerra? Eles estavam habilitados para a guerra? Estavam habilitados? São leigos, são civis. E o inimigo faz dessa forma. Lá o inimigo, ele está atingindo civis ou não civis. Não faz a diferença. E o inimigo das nossas almas também da mesma forma. Não importa se você está preparado biblicamente, se você é professor da escola dominical, professora das crianças, se você é o irmão que fica na porta ou a irmã que fica na introdução, não importa se você senta no primeiro ou no último banco. O papel dele é o ataque. O papel dele é atacar. Ele não quer saber se você está preparado para a guerra ou não. Se você é civil ou não. Se você é soldado valente ou não. O papel dele é atacar. Nós precisamos estar preparados. Revestidos de toda a armadura do William. Não. Toda a armadura de Deus. E o texto a respeito da armadura diz: depois que nós colocarmos os sapatos, depois que colocarmos a couraça, o capacete, nós devemos permanecer firmes para que possamos resistir no dia mau. E o dia mau chega, o dia que o inimigo lança, né, detona, o dia que ele lança o míssil, o dia que ele bombardeia, é o dia dele. Ele vai bombardear. Nós precisamos estar preparados. Calçados os pés com o evangelho da preparação, mas também guardar, colocar a couraça, a proteção desses alvos que são tão fáceis, né? O nosso organismo aqui é tão vulnerável quando nós somos atingidos, quando são atingidos, né? Se há uma perfuração, né? Causa um dano terrível. Então, queridos, precisamos estar preparados. Ele vai nos fazer forte, porque Ele deseja realmente mudar, Ele deseja realmente nos tratar, nos elevar do estágio onde nós estivemos. Amém? Realmente é progredir, é progresso, não só financeiro, não só no trabalho, mas é progredir mesmo na vida cristã. Amém? Deus deseja isso de nós, porque essa verdade que eu e você temos é a verdade que o mundo não conhece. E é a verdade, né, que eles tanto necessitam saber, conhecer, experimentar. Amém? Você e eu temos essa verdade. Temos, né, Cristo em nosso interior. Então nós precisamos nos voltar para essa vida que Deus deseja. E essa vida, lá em Romanos 12, coloca para mim, por favor, Romanos 12, o verso 1 e 2, diz que para vivermos essa vida, passa realmente pelo sacrifício, como eu disse aqui, a oferta, passa pelo sacrifício e a consagração, a separação, a disposição. O verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Vamos ler juntos? Amém. Experimentar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, nós queremos. Mas não nos conformar com o mundo. Transformar pela renovação da nossa mente. E o primeiro verso, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
A primeira parte, né, nós passamos batido, nós lemos. Mas experimentar qual seja boa, agradável, perfeita, tudo de bom. Amém? É tudo de bom. E Deus quer realmente nos trazer uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida realmente que seja trocada, né, daquilo que nós sofremos. Como a menina trocou, né, a vida dela, agora é outra. Termos uma vida trocada, sermos realmente cheios do Espírito Santo. E para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos consagrar, nos separar para andar então em novidade de vida, andar em espírito, andar em amor, para ser realmente dignos da vocação que fomos chamados. Amém? Mas o Senhor é bom o tempo todo. E devemos buscar o Senhor em todo o tempo. E como eu disse, nós queremos orar para que o milagre aconteça. E o poder da fé e da oração trazem realmente resultados maravilhosos à nossa vida. Amém? Ele deseja agir no meio de nós. É o poder da fé e da oração, um poder mais forte do que a guerra, do que o dinamite. Mais forte que qualquer coisa que nós possamos pensar. Porque a força não está em você, em mim, não está em nós. A força está naquele que opera todas as coisas. Amém? Naquele que é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Quando nós temos uma vida de fé, de obediência. Porque quando nós não vivemos essa vida, quando isso cai de moda, há também a civilização, a igreja também cai, fica deficiente, fica debilitado. E nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Os padrões da palavra de Deus realmente são altos, como eu disse aqui, são elevados. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é. Ele deseja que nós amemos como Ele ama, que nós andemos como Ele andou. Amém? Ele foi o parâmetro. Mas Paulo diz que ele seguia Cristo e nós deveríamos imitar ele também. Viver a nossa vida imitando e buscando sempre o melhor que Deus tem. Muitas vezes nós não podemos alcançar esses ideais pela nossa força. Mas como foi lido aqui, a nossa suficiência está em Cristo. É Ele que vai agir em nós. O mundo hoje, né, está em angústia, está em desespero, está cheio de coisas incertas, mas a igreja, como eu disse, nós temos a resposta que o mundo busca, só que o mundo não sabe buscar, o mundo ainda não encontrou. Você e eu, nós somos luz que mostra a direção, então nós precisamos iluminar realmente, para que o homem, para que o mundo reconheça e viva para Deus, porque é tempo de buscar o Senhor. Esse tempo, né? Algumas pessoas estão postando a respeito do fim, a respeito dos acontecimentos. E a Bíblia diz, quando ouvires falar de guerra, rumores de guerras, quando ouvires falar de paz, quando ouvires falar que Jesus está ali, ou vamos subir aquele monte para buscar o Senhor, ainda não é o fim, é o princípio do fim. E a gente tem visto as coisas avolumando, os acontecimentos, né, sendo aumentados, mas precisamos buscar o Senhor. Amém, queridos? Não por medo dos acontecimentos, não por medo de ficar, amém? Mas por desejo por Deus, por anelo a Deus, realmente por entender sobre a eternidade. Isso deve mover o nosso coração. Buscar o Senhor. É tempo de ficar a sós com Deus. É tempo de examinar os nossos corações. É tempo de expulsar o pecado. E o salmista diz, se eu não tenho conhecido, se há algo ainda obscuro, se há algo ainda que não está, né, que eu não sei, o que me afasta de ti, ele diz, expurga-me tu daquilo que está oculto. Tira de mim aquilo que eu não tenho conseguido vencer. Mas é tempo de expulsar o pecado, de confessar a nossa apatia espiritual. É tempo de nos entregar
de uma maneira nova ao Salvador da nossa vida. Amém? Domingo que vem será ceia. E nós vamos participar dessa aliança. Mas não é só domingo que vem. Nós precisamos a cada dia nos render ao Salvador da nossa vida. Amém? Desse Senhor que nos resgatou, que nos comprou por bom preço. Vocês lembram de Ruth? A história de Ruth? Lembram daquele homem que foi o remidor dela? Que pôde agregar a ela, que pôde tomar conta dela, porque era família, e toda aquela história. O Senhor é o nosso resgatador. O Senhor nos comprou, nos redimiu, nos fez uma nova família, nos fez, né, dessa aliança. Então, queridos, nós precisamos lembrar que é Deus que quebra todo o jugo da escravidão. É Deus que restaura a realidade da adoração na nossa vida. Nós cantamos aqui diversas expressões de adoração que Deus faz sobre o vale de ossos secos. Cantamos vários hinos aqui sobre o poder de Deus. Então vamos lembrar realmente que Deus pode quebrar todo o cativeiro na nossa mente, na nossa vida, restaurar a verdadeira adoração. Deus, eles têm buscado para si hoje um povo que realmente seja zeloso e de boas obras. Um povo que lhe é chegado, de uma vida cheia de um Espírito, governada pelo Espírito, guiada pelo Espírito. Amém? Deus deseja estar salvando a nossa mente cativa de tantas coisas, né, que são acumuladas no nosso interior. Deus, Ele está procurando homens e mulheres hoje, através de quem Ele possa operar maravilhas. Amém? Como eu disse, às vezes nós oramos para que os sinais aconteçam na vida dos outros. Mas é a partir de você que vai acontecer. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado. É a partir de você que vai acontecer. É a partir de você que Deus deseja realizar, mover aquela montanha. Como diz, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui. Amém? Então que nós possamos ser esses homens e mulheres que são despertados por Deus hoje. Que nós possamos ser esse povo zeloso de boas obras, que ama o Senhor e que não vai mais barganhar com Deus, que não vai fazer mais negócio. Senhor, meio período, tempo integral é cansativo demais. Amém, amados? O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem inquietado os corações. Às vezes você tem passado por algum momento, algumas situações, e você pensa: por que estou passando por isso? Por que estou passando por essa situação? Por que a minha família está passando por isso? Deus está despertando. É o modo dele agir. Porque se fosse de alguma outra forma, às vezes nós não íamos acordar, né? Você não ia acordar. Então Deus tem um jeito especial de falar ao teu coração. Deus tem um jeito especial de tratar a sua vida, a sua mente, de te acordar, de te chamar para Ele. Então, queridos, vamos nos colocar à disposição de Deus. Vamos nos colocar à dispensação de Deus, para que realmente Ele possa agir no meio de nós, através de nós, para que a glória do Senhor seja manifesta. Amém? Ele quer levantar homens e mulheres de destino e de poder que hajam no sobrenatural, mas sabendo, né, que a nossa vida e nós não agimos coisas impossíveis. O impossível está em Deus. Ele é o Deus do impossível. Amém?